Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do blog do editor que está abordando as primeiras edições da Contra-Relógio que não foram digitalizadas, porque as que foram você acessa aqui no site diretamente e pode ler integralmente. Aqui vamos abordar agora as edições de abril, maio e junho de 96, uma leitura rápida mostrando o que mais importante elas trouxeram, ok? Vamos lá. A edição de abril traz na capa a maratona de Ribeirão Pires, que a gente apoiava como uma forma de prestigiar as corridas simples, mas que atendiam muito bem os corredores. Eu comento logo em seguida na uma página que era constante da revista que eu queria saber. Os corredores tinham muitas dúvidas e aliás, a revista surgiu com esse objetivo, entre outros, de promover as corridas, prestigiar os participantes, informá-los de coisa básica sobre calendário das corridas, né? Sobre corridas no exterior, eu comentários sobre as corridas nossas, coberturas, e também matérias técnicas, informativas. Mas, como a gente eu queria saber o que a pessoa tinha dúvida. Então a gente recebia mensalmente, sei lá, uma dezena de cartas, não havia e-mail, cartas dizendo, olha, eu queria saber, vamos ver aqui, o cansaço, se é que é por isso ou aquilo, e anemia, olha, eu estou grávida, eu queria saber isso e aquilo. Então a gente tinha os articulistas da revista, treinadores, fisiologistas, nutricionistas, que respondiam diretamente a essas dúvidas que os corredores tinham. Bom, a maratona de Ribeirão Pires, a gente faz uma cobertura que foi muito bem, simples, mas interessante, com umas fotos legais do evento. O caderno de resultados passou a ser uma constante na revista, né? Aqui é um anúncio da prova da Tribuna de Santos, minha terra, e que a gente no começo criticou, porque havia muitas falhas, principalmente não havia banheiro na largada, né? Aí a prova foi uma das provas mais legais no sentido de todo o ano. A cada crítica que a gente fazia, eles falavam, olha Tomás, a gente lembrou dessa crítica aqui e já corrigimos e vamos fazer. Ao contrário, até hoje, até há pouco, de alguns organizadores que nunca gostavam das críticas da Contra-Relógio, do Tomás, falando, nós somos ótimos e tal, por favor, não nos critique. E eu falava, não tem jeito, não é possível. Aí também eu comento aqui, a gente tinha quase que sempre uma página da Confederação na revista, para que ela divulgasse as suas ações, apesar de a Confederação Brasileira de Atletismo estar mais focada em pista e campo, mas ela também começou a dar atenção, a ponto de ela começar a fazer um cadastro de corredores de rua e promover uma carteirinha para que eles, para de forma a valorizar uma coisa interessante que a gente tinha sempre, é uma sessão de cartas também, além da sessão eu queria saber. Bom, então, só citando, eu vou entrar agora um pouco, vou entrar na revista de maio, né? Bom, abordando 3 edições, abril, maio e junho. A de maio traz na capa uma prova de vinhedo, uma prova danada, eu participei, cheio de sobe e desce, até uma prova curta, então nada demais. Mas eu queria destacar nessa, nós recebemos uma carta, das muitas, de um assinante de Tabatinga, na Amazônia, mas na fronteira, no Amazonas, Peru e Colômbia. Falando da revista que o pessoal ali pegava lá, recebia, era um militar, e lá o grupo deles, 10, 20, 50 pessoas, todo mundo lendo a revista, nem todo mundo participava, mas é uma forma de saber o que estava acontecendo no mundo das corridas. Era a revista Contra-Relógio. E tem uma outra uma carta interessante de Joaquim Cruz, nosso medalhista em Los Angeles e tal, que faz uma carta longa mostrando um trabalho muito interessante, coincidentemente, que era realizado no Centro Olímpico de Manaus. Ele era ligado ao CBAT, atualmente, ele é um atleta profissional, e ele comenta sobre o que acontecia de bom lá no Centro Olímpico de Manaus. Bom, também tem uma carta interessante que fala
uma pessoa queria se inscrever na Fuzileiros Navais, uma prova clássica do Rio de Janeiro, muito curiosa, porque era 10 quilômetros, no aterro, chegando no forte lá dos Fuzileiros Navais. E, além dos corredores mesmo, havia um grupo atrás de vários batalhões de fuzileiros, tudo com bandeira. É uma forma festiva. É uma das mais incríveis, mais interessantes. E esse leitor, o assinante, falava: eu quis me inscrever na Fuzileiros, e falava: não, o limite era 1.500, já tinha acabado. Só que nós temos que lembrar, nessa época, boa parte das corridas não cobrava inscrição, nada. E com isso, eu tinha uma equipezinha, um grupo, vamos inscrever 30 pessoas aqui. Aí, de graça, né? Aí escrevia. Só na hora ia eu e um outro. Então o que acontecia? As inscrições eram superdimensionadas e na hora aparecia uma parte. Nesse caso da Fuzileiros Navais, é o 1.500 inscrições, esgotaram, tal. Completaram 600 e pouco. Quer dizer, 500, 700 nem apareceram lá. Isso era comum não só aí, mas em várias corridas de prefeitura, que eu tinha da Secretaria de Esportes da prefeitura e tal, e eu recebi um convite da outra prefeitura, falando: olha, vai ter a corrida aqui na nossa cidade. Aí eu mandava uma lista com meus 30 caras que estavam cadastrados na Secretaria de Esportes, Saúde, Lazer, aquelas coisas da Secretaria, um monte de coisa. E eu mandava as 30 inscrições. No dia, ia a Kombi, geralmente ia a Kombi com 7 ou 8, que a prefeitura também fornecia, ia a Kombi lá para a corrida. E com isso, ficava material perdido, números à toa. E a outra coisa, mesmo na Fuzileiros Navais, que é uma prova já de muitos anos, os tempos desse ano, que nós fizemos uma cobertura, ótimos, excelentes resultados, mas não tinha 10 quilômetros. Eu perguntei ao organizador lá, um almirante, ele falou: não, a gente pegou a moto e quando você faz medição com moto ou carro, como você não sabe tangência, não pode tangenciar tanto quanto os corredores, enfim, se marcou 10, então tem 9,5, 9,300, 9,600, tanto faz. Então os resultados da Fuzileiros foram ótimos, todo mundo voou baixo, como fala, né? Só que não tinha 10 quilômetros. Aqui, um anúncio da 10 Milhas Garotas, como eu falei no outro blog, a base da sustentação da revista foram os assinantes, obviamente, e os anunciantes. Anunciantes, principalmente, corridas, já que as marcas de tênis ainda não estavam tão... não participavam, só as X, por enquanto. Também um anúncio da Corpore, que fazia, além do circuito dela, do Parque Ibirapuera, 6 km, cada 2 meses, ela também começou a fazer umas corridas maiores, inclusive infantis, sempre com absoluta excelência. As provas da Copa eram uma referência no Brasil pela perfeição do que acontecia. Bom, entre essas corridas, a gente também fazia sempre cobertura das corridas no Brasil. Falando coberturas, a corrida tal ganhou, algumas aí davam o resultado completo, outras não. Nessa edição de maio, a gente comentou sobre 2 corridas clássicas, que era a corrida de Aleluia, do feriado de Aleluia. Em Monte Alegre, tudo em São Paulo. Acontecia nessa edição, a gente comentou sobre a 12ª Monte Alegre, Aleluia de Monte Alegre, que acontecia de manhã. Eu participei algumas vezes. E à tardinha, acontecia a corrida de Aleluia de São Roque. Essa de São Roque é impressionante. Estamos em 96. Essa corrida de São Roque, de Aleluia, era a 49ª edição. Né? As duas eram feitas por prefeitura, com os probleminhas, tal, e por falta de recursos. Mas, sempre lembrando, premiação com elite é uma sagrada. Bom, aí tem uma página que apresenta aqui sobre a evolução do recorde da maratona dos recordes brasileiros, né? Que é interessante porque mostra como os brasileiros de elite na época tinham resultados excelentes, né? E com muitas vitórias. E eu queria também comentar outra coisa que eu sei, nessas provas, desculpa, voltar aí, aquelas provas simples do interior, principalmente do interior, uma coisa clássica, tinha ambulância às vezes na chegada.
Mas só tinha ambulância, não tinha nem enfermeiro, só ambulância. E às vezes, a ambulância era usada, sabe para quê? Para abrir o cortejo lá na frente, tinha uma sirene, ia abrindo, não. Porque a pessoa via São Silvestre, que tinha os batedores, não sei o quê. Aí o cara ia fazer a corrida lá, a prefeitura, ia fazer a corrida na cidade, mas não tinha batedor, não tinha nada. Então o que acontecia? Eles põem uma ambulância na frente abrindo o cortejo. Bom, a gente comentou também de outras sobre os 100 anos de Boston, completava. Os quenianos já estavam chegando, ganho o pódio masculino da 100ª maratona de Boston, é todo queniano. Aí vai ser uma realidade em diante. Mas ainda, no feminino, por exemplo, ganhou uma alemã, outra Pig, ganhou pela 3ª vez seguida. Em seguida, mexicana, uma japonesa, uma africana. Mas ainda não havia um domínio absoluto no feminino dos pódios. A revista de junho traz na capa 2 provas, Maratona do Rio, que estava voltando, então, e Brasília, que depois das críticas que a gente fez durante 2, 3 anos, a Brasília, ela acabou acontecendo muito bem feita, com atenção aos corredores em geral e não apenas a elite. Uma matéria que eu trago aqui sobre o Ricardo D'Angelo, que é conhecido como bombeiro, que é o treinador do Vanderlei Cordeiro, e que comenta como é que é o treinamento que ele passava para a elite, que é uma coisa que todo corredor queria sempre saber. O fulano tal, nossa, é um campeão maravilhoso. Se eu tivesse um treinamento como ele tem, não é bem isso, você sabe, né? Precisa ter um corpo adequado, precisa estar profissional, treinar 2 vezes por dia. Mas, de qualquer forma, a gente trouxe uma matéria falando como é que o bombeiro fez o treinamento para o Vanderlei ter conseguido o recorde lá em Tóquio, com 2:08:38. Bom, na cobertura de Brasília, como eu falei, prova ótima, foi tudo perfeito. Vitória do Pazin, Neilo Pazin, e da Berenice Meira, que é mineira. E naquela época, então, muitas corridas no Brasil davam um carro 0 km, foi o caso do Brasília. E eu queria lembrar uma história do Pazin. Bom, uma vez ele estava em São Paulo, e era muito comum alojamentos. Então ele chegou para participar, era uma elite, assim, mas simples, tá? Aí ele foi conversar comigo, eu falei, e aí, tá firme para amanhã na Maratona de São Paulo? Ele falou, tô, mas eu não sei como é que eu vou dormir. Eu falei, como assim? Eu vim para o alojamento, mas eu não reservei. E não sei, e eu só tenho dinheiro para ir voltar para o Paraná, onde eu morar. Bom, enfim, resumo. Falei, tá aqui um hotel para você, eu paguei o hotel para ele, depois nem sei se ele me devolveu o dinheiro, isso não importa. E depois ele saiu muito bem no dia seguinte, e eu fiquei muito feliz de ter ajudado, porque é um cara de uma humildade incrível. Ele era de uma família de corredores, os Pazin. Aqui tem uma foto sobre a Maratona do Rio, que voltava mais ou menos, ela voltava, mas para ser uma seletiva para a Olimpíada de Atlanta, que aconteceu alguns meses depois. Então, aconteceu, teve uma prova bem organizada, com apoios de vários patrocinadores e tal, e foi muito bom, foi o começo da volta da Maratona do Rio. Foi bom, né? Depois de vários anos. E aqui eu comento também com uma ilustração que a cobertura da primeira volta à ilha, que passou a ser assim uma referência, como tinha sido o revezamento Pão de Açúcar, que todo mundo começou a fazer revezamento, porque é uma forma festiva, todo mundo podia participar, qualquer um, mesmo que não corresse, fazia lá 3, 4 quilômetros, pronto. E também dava uma boa rentabilidade do organizador, porque era muita gente. E no caso da volta à ilha também passou a ser uma prova de sucesso, com muito retorno para o Carlos Duarte, que foi idealizador dessa coisa que ele viu lá fora. Eu me lembro muito bem quando ele apareceu na Maratona de Curitiba, desse ano de 96, de 95, ele falou, vamos fazer o ano que vem uma volta à ilha, 150 km de revezamento. Uma coisa esquisita. Não, lá fora acontece muito, em caminhos rústicos, assim. Ele fez, eu participei. Quando eu cheguei lá, eu não ia participar, mas havia uma equipe de veteranos da Associação de Banco do Brasil, que faltou gente. Aí o Carlos falou,
tu não pode participar da equipe do Banco do Brasil de veteranos? Participei. Estava treinado naquela época, muito bem. Aí participei, ganhamos. É umas 3 ou 4 equipes de veteranos, não me lembro. Mas a imagem mostra o percurso, como é que foi. A revista começou a falar na volta à ilha sempre, e a partir daí o evento foi um sucesso, com dificuldade de inscrição. Então foi legal porque é uma prova bem feita, limitada, não havia controle de trânsito, era tudo muito rústico, mas é uma prova muito interessante para participar em equipes, que é importante. Aqui mais uma vez, agora uma página inteira com um anúncio de banheiro químico, que era uma das batalhas da revista. Banheiro químico, ambulância na chegada, controle de trânsito, largada no horário, coisas que mostrassem respeito ao participante. Era só isso que eu pedia. As coisas foram evoluindo, as coisas mudaram, e mais gente começou a participar, e todo mundo, hoje temos as corridas, vamos ter de volta. As corridas desse jeito tão legal, tão bem organizadas, tá bom? Agradeço a audiência e peço que vocês comentem com outras pessoas, mandem suas sugestões sobre o blog do editor, tá bom? Muito obrigado.